Quero saudar os irmãos e irmãs na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos, neste momento, fazer a leitura da palavra de Deus. Se encontra no livro de Gálatas. Na verdade, são duas partes do livro de Gálatas. Sei que ela tinha colocado ali. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Eu queria pedir para alguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje, que fizesse essa leitura para nós, aqui à frente. Quem tem? Quero dividir essa parte da palavra com um dos irmãos. Três, 23 a 29. Gálatas 3, de 23 a 29. Até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Até o 28. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Palavra do Senhor. Eu fiz questão de que a leitura fosse feita por alguém que não eu, e também que fosse na linguagem de hoje, para partilhar desta palavra, porque ela é extremamente significativa. O apóstolo Paulo, inteligente que o era, sábio, um homem de conhecimento, ele pregou o evangelho às igrejas espalhadas por várias regiões, e uma dessas regiões era a Galícia, e plantou uma comunidade que era os irmãos, ao qual ele escreve a epístola de Gálatas, aos Gálatas. E há uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo, porque ele pregou o evangelho, as pessoas se converteram, decidiram por Jesus, foram batizados, constituíram uma comunidade cristã, e depois de um certo tempo, um grupo chamado judaizantes passou a tentar convencer os irmãos daquela comunidade a voltarem para as práticas judaizantes, para voltar às práticas da lei. E, consequentemente, ali estava a ideia de voltar à circuncisão, de voltar a dizer que o cumprimento da lei era a condição para a salvação. E então o apóstolo Paulo, extremamente preocupado, nessa epístola de Gálatas, que ele vai ser chamado inclusive da epístola da liberdade cristã, desde o capítulo 1 até o último capítulo, ele vai enfatizar de que a lei por si só não seria possível garantir a salvação, mas que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, por meio da graça. E aí ele é duro, inclusive em alguns dos capítulos, dizendo: olha, vocês foram livres e querem voltar a viver como escravos, querem estar sobre
a égide da lei e não da graça. Os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo é muito severo nas palavras em relação a isso. Esse texto especificamente nos interessa de forma muito singular por conta daquilo que nós nos propomos a trazer como palavra hoje, que é a ideia da unidade enquanto alteridade, ou a unidade e a alteridade, a partir do texto de Gálatas, capítulo 3, 26. O que é a alteridade? A alteridade é agir a partir do bem do outro. Alteridade, né? De alter, né? A alteridade é agir as minhas ações, as minhas decisões, as minhas atitudes e as minhas palavras serem pautadas pelo bem do outro. Ou seja, quando eu agir, quando eu falar, quando eu me manifestar, quando eu conviver publicamente, as minhas ações, as minhas decisões e as minhas palavras serem pautadas para que o outro seja abençoado por mim e pelas minhas atitudes. Esta é a ideia da alteridade. Portanto, quando nós falamos de comunhão, e é o que estamos falando nesses 2 meses, a alteridade é uma palavra extremamente importante. Diríamos que ela se aproxima da empatia, mas eu me atreveria a dizer que ela é mais forte em sua definição do que a própria empatia. Que a empatia é pensar a partir do lugar do outro. E a alteridade é mais do que isso. A alteridade é agir a partir do bem do outro, ou seja, que todas as minhas decisões, que todas as minhas ações provoquem o bem do outro, o bem coletivo, e não simplesmente um benefício pessoal. Então essa é a prerrogativa da alteridade, que portanto é uma palavra extremamente importante para nós definirmos a mutualidade, para nós definirmos a comunhão. E esse texto, que ele é dividido no 23 até o 25, depois do 26 até o 29, nós estamos fazendo uma única leitura, o apóstolo Paulo vai ser rico em palavras. E não tem outra forma de pregar esse texto, a não ser nós irmos comentando versículo a versículo, porque é uma pregação que exige ser expositiva, tá? Então, o apóstolo Paulo inicia dizendo: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui é aio, ou, traduzindo para a literalidade do texto, a partir da realidade em que ele estava ali vivendo, naquele período, seria o paidagogos, que vem da palavra pedagogo. Quem era o paidagogos? Era um escravo, que era o tutor, que ele conduzia a criança até o processo do aprendizado, que levava para o aprendizado, mas que cuidava, era o tutor, que o pai deixava a criança sobre a guarda do tutor, que era o paidagogo, que era exatamente uma pessoa que era responsável por disciplinar, por orientar, por corrigir, por conduzir, né, a criança no caminho necessário que o pai entendia que era necessário para que aprendesse. E o apóstolo Paulo vai dizer: antes que viesse esta fé, antes de sermos salvos pela fé, antes de vivermos pela fé, estávamos sobre a custódia da lei. É tão interessante isso, que quando ele coloca a palavra aio, sobre custódia da lei, é como se ele estivesse, como se fosse uma tutela autorizada. É como se fosse uma guarda autorizada provisoriamente. Se a gente pensasse hoje na questão dos direitos da criança e adolescente, uma guarda provisória concedida a alguém para cuidar de uma criança em uma situação específica, né? Seja um abrigo, seja uma pessoa que assumisse a guarda provisória de uma criança. É interessante que nos versículos anteriores, quando ele vai dizer que nós estávamos sobre a lei e sobre o pecado, ele vai dizer que nós éramos escravos. Ele não fala em custódia, ele fala que nós estávamos na escravidão do pecado e estávamos sendo confrontados com a lei porque nós não dávamos conta de cumprirmos a lei por conta do nosso pecado. Só que aqui ele vai falar de custódia, ele vai falar de um cuidado, ele vai falar de uma mentoria, ele vai falar de alguém que é um tutor, e ele diz que a lei cumpre esse papel. Aqui o apóstolo Paulo usa a palavra diferente,
e uma ideia diferente de quando ele escreveu a escritura que confinou tudo sobre o pecado no versículo anterior. A ideia por trás do confinamento que ele traz no versículo anterior é a prisão. E a ideia por trás da guarda é a custódia protetora. Então ele diz que a lei tem um papel de nos proteger, de cuidar de nós, de tutelar, até nós chegarmos ao encontro com Jesus Cristo, até nós conhecermos Jesus por meio da fé, até sermos salvos pela graça por meio da fé. A partir da fé, a lei perde esse papel da tutela. Só que o apóstolo Paulo não diz que a lei perde a sua função. Ele apenas diz que ela perde o papel da tutela. Por quê? Porque quando estamos em Cristo, quando recebemos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, quando passamos a crer pela fé, a lei apenas serve de referência como devemos caminhar. Mas agora somos salvos pela fé, por meio da graça. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, nas nossas igrejas ou em várias denominações, ainda existem pessoas que são tuteladas pela lei. Ainda existem pessoas que acham que podem cumprir a lei e que por isso eles colocam sobre os outros um peso que eles mesmos não conseguem carregar. São julgadores, são pessoas que colocam críticas, que fazem posicionamentos críticos, pessoas que às vezes até perseguem os outros por julgar-se puros, por julgarem santos e por julgarem que pela meritocracia conseguem cumprir a lei. E a Bíblia nos mostra que, se fôssemos tentar ser salvos pela lei, todos nós seríamos condenados, porque todos nós somos pecadores e todos nós estamos destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Portanto, irmãos, não vamos nos dias atuais querer conduzir as nossas vidas pela tutela da lei, mas vamos conduzir as nossas vidas pela graça, que nos liberta do nosso pecado e que nos liberta de todo tipo de escravidão, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se sinta superior um ao outro, para que ninguém se sinta mais santo um do que o outro, para que ninguém se sinta melhor do que o outro, para que ninguém julgue o outro a partir de si mesmo, mas que a graça e a fé conduza a nossa vida comunitária. Talvez essa seja uma das referências importantes, fundamentais, quando nós falamos, portanto, da vida comunitária. Talvez, diramos mais do que isso, talvez seja essencial para compreendermos a vida comunitária. Como a lei nos protege? E aí é importante que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei nos protege. Como que ela nos protege? Mostrando-nos o coração de Deus. As normas, os ensinamentos que estão tanto no Antigo como no Novo Testamento, escrito pela graça ou escrito pela lei no Antigo Testamento, todos eles servem de referência para nós. Jesus Cristo não cancela a lei, ele cumpre a lei através da graça. Portanto, por meio de Jesus, se vivemos pela graça, poderemos cumprir a lei. Mas se tentarmos cumprir a lei, jamais conseguiremos experimentar a plenitude da graça. Infelizmente, existe hoje muitos crentes que são mais judeus do que cristãos e que ainda não saíram da lei. Por que que não saíram da lei? Porque se acham capazes de cumprir a lei e acham que a salvação é por mérito. Triste fim de Policarpo Quaresma. Impossível. E aí essas pessoas se inflam de si mesmo. Um ego exacerbado, julgam os outros a partir da sua, entre aspas, meritocracia. Como que a lei nos protege? Ela nos protege mostrando o coração de Deus. Ela nos protege mostrando a melhor maneira de viver. Ela nos protege mostrando o que deve ser aprovado e reprovado entre os homens. Ela nos protege ao fornecer uma base para até as leis civis. Dessas e de outras maneiras, estávamos sobre a custódia da lei. Nela encerrados até que a fé haveria de vir que fosse revelada. A lei de Moisés nos preparou para vir Jesus pela maneira como revela o caráter de Deus e pela maneira como ele expõe os nossos pecados. Assim, a lei foi o nosso tutor. Até quando? Até Cristo. A lei foi o nosso tutor até o encontro com Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé e não pelos méritos, pela graça, para que ninguém viesse se gloriar.
fundamental para que haja unidade. Por quê? Porque se não somos salvos pelos méritos, não podemos julgar ninguém. E se não podemos julgar ninguém, podemos viver em comunhão. Eu gosto demais do texto do Magnificat de Maria. Acho fenomenal. Quando lá do meio para o final do texto, é Maria falando de que ela era uma pessoa privilegiada de ter a oportunidade de gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí lá no final ela diz assim: esse Deus que envia Jesus Cristo, que tem o poder de levantar os que estão derrubados, os que estão frágeis, os que estão fragilizados, os que estão enfraquecidos, e baixar os orgulhosos. O Evangelho de Jesus Cristo iguala todos nós, porque ele faz com que os orgulhosos não tenham motivo de orgulho, porque a salvação é pela graça e não por méritos. E faz com que a cana quebrada, o pavio que fumega, possa se reacender, possa se levantar, possa ser redignificado na presença de Jesus Cristo pela salvação, pela fé, mediante a graça, porque não é dom, é dom de Deus. E até mesmo a fé, foi o Deus que nos concedeu para que pudéssemos crer nele. Que se o Espírito Santo de Deus não fosse a nossa direção, se o Espírito Santo de Deus não nos resgatasse, se o Espírito Santo de Deus não nos convencesse do pecado, nós não seríamos salvos. Porque nós somos salvos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos buscou, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E não há em nós honra alguma nisso. E se há algum crédito nisso, está no fato de nós cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E isso faz, irmãos e irmãs, que todos nós sejamos iguais. E sabe qual a diferença entre eu e você, que estamos aqui agora nessa igreja, e uma jovem que está entregando o seu corpo lá na orla para a prostituição? A diferença é que a graça de Jesus Cristo já me alcançou, e a dela não posso julgar o coração. A diferença entre eu e você, e alguém que nesse momento fere talvez os preceitos humanos mais graves, é que eu e você fomos alcançados pela graça, fomos redignificados por Jesus, fomos salvos por Jesus sem merecermos. Não há mérito aí. Isso precisa ficar muito claro para nós entendermos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Eu me lembro que certa vez fui visitar um local para fazer retiro na minha igreja, quando eu pastoreava uma igreja em Sorocaba. E eu cheguei num local para o retiro, um lugar muito bem estruturado, muito bem organizado. E aí ele falou: olha, eu estou em ampliação. O meu vizinho aqui é um ímpio, e eu estou pedindo a Deus que ele me dê, que Deus me conceda o terreno dele para que eu amplie o meu espaço. Naquele momento, eu no meu coração disse: irmão, muito obrigado, mas eu não vou usar mais o seu espaço. Porque quem pensa assim, eu não quero enriquecer. A igreja de Jesus Cristo, para conseguir evangelizar aqueles que estão sem Jesus, precisa entender que ela foi salva por Jesus Cristo sem nenhum mérito. A salvação é pela graça, mediante a fé. E onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então eu quero dizer, irmão, se nós fomos salvos antes, é porque provavelmente nós éramos os mais perversos. O Senhor abaixa os orgulhosos e ergue os humilhados, e coloca todos em uma mesma condição. Esse é o Evangelho, poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos crer que todas as pessoas, o maior de todos os ladrões, e aí às vezes eu vejo a igreja de Jesus Cristo dizendo que ladrão bom é ladrão morto. Eu acredito que quem fala isso não leu a Bíblia, porque se lesse a Bíblia, não veria que o último milagre de Jesus Cristo foi salvar um ladrão. Equívoco, absurdo. Isso é judaizante, isso é o peso da lei, isso é meritocracia, que diante de Jesus Cristo cai tudo por terra. Quanto maior o voo, maior é o tombo. Porque diante de Jesus Cristo somos todos pecadores e que carecem da glória de Deus, que são amados por Jesus Cristo quando ainda era pecador, salvos por Jesus Cristo quando não merecíamos.
Maravilhosa a mensagem essa do apóstolo Paulo, não é verdade? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. O propósito da lei de Moisés é cumprido quando paramos de tentar nos justificar e passamos a ter a fé em Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de Jesus Cristo é cumprido quando nós paramos de nos auto-justificar e cremos que só somos salvos pela fé em Jesus Cristo, porque por mérito algum poderíamos ser salvos. Aí a lei cumpriu o seu papel. Agora entra a graça. Todo o propósito da lei é nos levar a Jesus. Portanto, se alguém não apresenta a lei de uma maneira que leva as pessoas até Jesus, ela não está apresentando a lei corretamente. A maneira como Jesus apresentou a lei era para mostrar às pessoas que elas não podiam cumpri-la e que precisavam olhar para além da observância da lei para encontrar a justiça maior do que o escriba e do fariseu. O justo viverá pela fé. Viverá da fé, por meio da fé, para a fé, em Jesus Cristo. Tira de nós um peso tremendo, o peso de acharmos que somos perfeitos, o peso de fingirmos que somos perfeitos, o peso de julgar os imperfeitos, o peso de saber que nós não somos dignos, mas que fomos dignificados por Jesus Cristo. Que alívio em saber que eu não passo de um pecador salvo por Jesus Cristo. Que leveza! Tira de mim a obrigação de ter que responder tudo o tempo todo. Tira de mim a obrigação de achar que eu estou certo o tempo todo e que eu tenho que convencer todo mundo o tempo todo das minhas certezas. Tira de mim a obrigação de eu chegar em todo e qualquer contexto e discordar de tudo e de todos, porque eu preciso me garantir no espaço. Faz com que eu saiba que eu estou disposto a aprender para poder ser mais feliz. Permite o relacionamento em todos os sentidos. Satanás deseja que nos mostremos santos pela lei que Deus deu para provar que somos pecadores. Citado por John Stott. Olha que frase fantástica, Germano. Satanás deseja que nos mostramos santos pela lei que Deus deu para provar que somos pecadores. Porque quando você lê a lei, que conclusão que você chega? Não dou conta, sou um pecador. Só que Satanás quer que a gente se sinta salvo pela lei, quando nenhum de nós poderá cumprir. E aí então o apóstolo Paulo chega para os irmãos de Gálatas e diz: isso está errado. Satanás está enfeitiçando vocês. É a palavra que Paulo usa no início do capítulo. Satanás está enfeitiçando vocês, seduzindo vocês com um discurso que não é o evangelho. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor, uma vez que chegamos a um relacionamento de fé, que emancipamos, que amadurecemos, nós não precisamos mais do tutor. O tutor é para a criança. É por isso que nós que somos pais falamos sobre a roupa que vai vestir, falamos sobre o cabelo, é por isso que nós falamos que precisa estudar, é por isso que nós conduzimos, porque nós somos tutores. Assim a lei fazia conosco. Ao emanciparmos, deixamos de ser criança e precisamos agir como adultos maduros, salvos por Jesus Cristo por meio da graça. Isso permite relacionamentos saudáveis. Porque não tem ninguém maior nem menor, nem melhor, nem pior, nem mais santo, nem menos santo. Todos são pecadores redimidos pela graça. A lei não serve de parâmetro para saber quem é melhor ou pior. A lei só serve para conduzir até a graça. Chegou a graça, cumpriu o seu papel. Continua sendo referência dos ensinamentos de Deus. Mas o cumprimento dela só se dá por meio da graça e da fé em Jesus Cristo. O tutor é uma tradução totalmente precisa da ideia da antiga palavra grega paidagogos, que não ensinava simplesmente uma criança. Mais do que isso, era um tutor, era um guardião. Ele zerava pela criança e ele podia usar inclusive da disciplina para isso. Esse zelador, esse tutor, esse guardião usava às vezes da dura disciplina como a lei faz.
Mas a graça não. A graça traz um fardo que é leve e suave e fácil de carregar. Se a religião que você está carregando é pesada, eu quero dizer que não é o Evangelho de Jesus Cristo, não. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é leve, ele é suave. Agora, a lei, a meritocracia, a prerrogativa de achar que eu sou melhor ou mais santo do que alguém, aí é pesado. Sabe por que é pesado? Porque nem eu, nem você e nenhum de nós que estamos aqui dará conta de cumprir. Por isso nós, ao mesmo tempo que divulgamos isso, nos sentimos condenados pela nossa própria divulgação. Porque quando nós entramos lá no nosso quarto, quando nós entramos e ficamos a sós, conosco mesmo e com Deus, nós sabemos quem nós somos. E sabemos que nós, por nós mesmos, jamais teríamos condições de cumprir a lei. Há uma canção do Capital Inicial que diz assim: o que você faz quando ninguém está vendo? Esse é você. E é esse que Jesus Cristo salvou. Eu e você, pecador, miserável, mentiroso, frágil, que adora praticar maledicência. Já viu? A gente vai para uma reunião, começa a conversar sobre o Flamengo, sobre o Bahia, sobre não sei o quê, sobre o Brasil. Daqui a pouco eu já falo assim: ah, mas o Davi, rapaz, ó, eu gosto muito do Davi, mas... Por que o prazer da maledicência? Porque eu consigo maltratar o outro naquilo que eu não consigo ser. Por isso eu preciso falar mal dele. Mas a graça de Davi, ó, derruba isso tudo. Nos livra da necessidade de sermos perfeitos. Nos livra da necessidade de sermos melhores. Nos livra da necessidade de sermos as pessoas mais lindas do mundo. E faz com que nós sejamos apenas humanos, pecadores, finitos, frágeis, que dependem da graça de Deus, que depende da misericórdia de Deus que renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. E a única coisa que nos garante que nós vamos terminar esse dia, e que se não fosse pela sua misericórdia... Enquanto você descansava essa noite, o Senhor renovava a sua misericórdia sobre você. E quando ele amanheceu o dia, ele lhe deu um livro, uma folha em branco, para você escrever o seu dia a partir da graça. Vai fazer isso amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, os 365 dias do seu ano. Partimos para o final da nossa reflexão. É um texto tão maravilhoso que daria para fazer um estudo de um dia. O que tem de conteúdo aqui daria para trabalhar isso, porque realmente é um texto muito profundo. Mas para nós entendermos que pela fé nós encontramos nossa identidade com Jesus Cristo. Todos, lá no versículo 26 e 27 ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E o batismo que ele está dizendo não é o batismo das águas ou nas águas. O que ele está se referindo é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus presente no coração daqueles que reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador. E ele está dizendo: porque vocês foram batizados mediante a fé, vocês foram batizados e vocês se revestiram de Cristo. Ele está aí, o texto vai falar no original, o sentido é exatamente o seguinte: vocês adquiriram novas vestes, novas roupas. E estas roupas vocês podem usar em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer situação, porque ela sempre servirá. Sempre servirá. A posição é impressionante. Estar entre os filhos de Deus significa que temos um relacionamento especial com Deus, com um Pai amoroso, cuidadoso. É um lugar de proximidade, é um lugar de carinho, de afeto, um lugar especial de cuidado e de atenção. O método é impressionante. Tornar-se um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus significa muito mais do que acreditar que Ele existe e fez certas coisas. É colocar nossa confiança nele, tanto agora como para a eternidade. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, adquiriram uma roupa nova, que pode ser usada em qualquer lugar, em qualquer contexto, ou em qualquer situação. De Cristo se revestiram. Outra forma de expressar nossa imersão em Jesus é dizer que de Cristo nos revestimos. Significa nós nos vestimos com a identidade
de Jesus. Lembra quando Pedro chegou próximo de Jesus e negou? A mulher disse: você se veste como um deles. Não era só roupa, era um estilo de vida, um jeito de viver. E aí, queridos irmãos, a nossa posição de igualdade com os outros que vem a Deus, dos outros que vêm de Deus pela fé. Portanto, se nós recebemos pela fé e nos tornamos iguais pelo batismo, portanto, então não há nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há judeu, não há grego. Foi uma revolução incrível. Todo o problema entre os cristãos da Galácia e que alguns ainda queriam reobservar a linha divisória entre os judeus e os gregos. Paulo escreve: em Jesus Cristo essa linha foi eliminada. Não há judeu, não há grego. Não há pessoas que estão dessa ou daquela raça ou desse ou daquele povo. Todos são iguais perante o Senhor. Não há escravo e nem livre. Embora as pessoas continuassem na condição de escravos, mas perante Jesus Cristo eles eram iguais. Não há pobre, nem rico, nem branco, nem preto. Não há jovem, nem velho. Porque todos são iguais perante Cristo. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, não significa que não haja diferenças. As diferenças continuarão existindo. Paulo sabia que havia diferença entre judeus e gregos. Paulo sabia que havia uma diferença entre escravo e o senhor. Paulo sabia que naquela sociedade havia uma diferença entre mulheres e homens. Mas para Deus e para Jesus Cristo, estas diferenças não existiam. Portanto, irmãos e irmãs, nós nos tornamos filhos de Deus, comunidade de Cristo, povo de Deus. E se somos cristãos, então nós conseguimos algumas coisas extraordinárias, simplesmente maravilhosas da nossa relação com esse Deus. Se somos cristãos, prestem bem atenção que esta é a conclusão da nossa reflexão. Encontramos o nosso lugar na eternidade porque somos filhos e filhas de Deus. Encontramos o nosso lugar na sociedade, porque somos irmãos e irmãs da família de Deus. Encontramos o nosso lugar na história, porque fazemos parte do plano de Deus para todos os tempos, relacionados espiritualmente a Abraão pela fé em Jesus. Isso me permite responder a mais básica de todas as questões: quem sou eu? Quem sou eu? E dizer: em Cristo eu sou filho de Deus. Em Cristo estou unido a todo o povo redimido de Deus, passado, presente e futuro. Em Cristo descubro a minha identidade. Em Cristo encontro os meus pés. Em Cristo eu volto para casa. Só que eu trago comigo todos e todas, homens e mulheres, de todas as tribos, raças e nações, de todas as condições. Abraçados voltamos para a casa do Pai, porque não há entre nós diferença alguma, a não ser o fato de que fomos alcançados pela graça. Por isso, irmãos, não precisamos convencer ninguém, não precisamos pensar ser melhor do que ninguém, não precisamos achar que as nossas ideias são as mais fabulosas de todas. Descanse disso. Deixe esse peso para trás. Não precisamos ser vidraças muito fáceis. Aliás, a palavra que eu estou tentando lembrar aqui agora é que nós não precisamos ser, eu costumo dizer, vidrinhos que quebram muito fácil. Me ajudem a lembrar a palavra, que realmente ela é importante e fugiu. Melindrosos. Ficamos velhos e continuamos melindrosos. Sabe por quê? Porque julgamos os outros pela meritocracia. Porque achamos que somos melhores. E nos magoamos ou nos sentimos ofendidos quando as nossas ideias não são respeitadas.
Quer se liberar do melindre? Deixe que a graça de Jesus Cristo alcance e amplie no seu coração. Quer se liberar da obrigação de dizer sempre para todo mundo o que você acha que é certo? Ah, mas eu digo mesmo. Não diga mais não, pare com isso, descanse. E se você já está velho, pare imediatamente, porque daqui a pouco já está mais complicado. E se você está novo, não comece. Pare, descanse, pare com o melindre, pare com a vontade de querer convencer todo mundo sobre o que você acha que é certo. Descanse, você é pecador, o outro também, estão todos sobre a graça. Pare de querer convencer todo mundo, pare de querer convencer sobre tudo. Pare, descanse no Senhor, apenas descanse, apenas repouse. Porque perante o Senhor não há mérito, porque a lei não tem condições de nos salvar, a não ser a graça. E onde abunda o pecado, superabunda a graça. Um projeto de alteridade, portanto, um projeto de unidade, tira da meritocracia, tira da obrigação de convencer todos e todos o tempo todo, e de achar que somos em algum momento ou circunstância melhor do que qualquer um. Todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sobre isso não há lei. Que a graça do Senhor nos alcance, que ela abunde em nós e que ela nos liberte do peso da meritocracia da lei. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso é dom de Deus. Vivamos a leveza do Evangelho. Se o Evangelho está pesado, se o Evangelho está difícil, então não é o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é leve e suave. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos proteja. Chegamos ao final do nosso culto de adoração a Deus. Daqui a pouco nós teremos uma assembleia. Mas vamos só rapidamente colocar os avisos. Hoje eu trouxe eles escritos e colocados ali para não correr o risco de eu me confundir, né? Dia 26, nós temos o café comunitário, às 18h30, na verdade, né? Mas pode chegar às 18 horas, que a gente já vai chegando aos poucos. E 19h30, o culto de oração, que a gente tem chamado de Noite da Esperança. Momento de oração. Traga os seus amigos, seus vizinhos, venha também participar, né, deste culto que tem sido maravilhoso. No dia 9, nós temos, dia 30, aliás, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 10h15 o nosso culto dominical. No dia 5 do 5, né, às 19h30 nós temos a nossa vigília de oração, que nós já estamos começando a divulgar, vamos divulgar mais ainda. Importante que todos possam se organizar para participar neste dia de oração na presença do Senhor. Depois daremos mais detalhes, né, Germano? No dia 13 do 5, nós teremos um encontro das mulheres, que vai ser o dia todo, né? Já foi falado aqui no domingo passado, as mulheres já estão sendo comunicadas. Convide suas amigas, né? Tente levar o maior número possível de mulheres. Então, o dia todo no hotel Gold Park, é isso? Golden, né? Como que é o nome? Na Pituba, Gold, né? Na Pituba, durante o dia todo, o encontro das nossas mulheres. As meninas estarão reunidas ali, a programação está sendo divulgada. Dia 27 do 5, nós teremos duas atividades. Às 14 horas, o encontro dos jovens, que eles estão chamando de Hiperlink. Vai ser a partir das 14 horas aqui na igreja. Vai estar presente o pastor Armando, não é isso? Em um encontro da juventude. E às 14 horas, no mesmo horário, é uma programação do presbitério, que é uma tarde de jogos dos adolescentes. Eu estou dialogando com o pessoal responsável pelos adolescentes do presbitério para ver se nós trazemos essa programação dos adolescentes para cá. Tem espaço para isso, e os jovens e os adolescentes estarem aqui à tarde. Essas programações serão posteriormente divulgadas. Queridos irmãos e irmãs, lembrando, nós teremos ao término do culto, logo em seguida, a nossa Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do ano eclesiástico, do relatório financeiro do ano eclesiástico. Todos os membros da igreja estão convocados a permanecerem, e todos os que não são membros estão convidados a participarem e verem como que é o processo democrático da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós somos uma igreja transparente, né? O pastor
não administra as finanças sozinho, quem faz isso é a tesouraria, sobre a égide de guarda do conselho, e esta assembleia serve para prestar contas do uso do recurso, inclusive escolher uma liderança indicada pela assembleia para avaliar as contas e dar o seu parecer, tá? Então, todos estão convocados a permanecer. É uma reunião rápida, não tem por que ser demorada, né? Vamos fazer de forma bem organizada, para que nós possamos ter o maior proveito possível. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro de adoração ao Senhor. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Se você tem algum motivo, algum pedido de oração, algum motivo especial, você pode, no seu lugar, colocar-se perante o Senhor, pedindo a Deus que possa ouvir a sua oração, a sua demanda e a sua necessidade. E o nosso Deus, que tudo sabe, dará a bom termo a resposta do seu pedido. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, estamos gratos porque estamos diante de Ti, felizes porque somos salvos pela Tua graça e por meio da fé, que vem de Ti também, que é o Senhor que nos concedeu como dom. E aqui reunidos como comunidade Tua, nos colocamos na Tua presença agora. Pedimos por estas pessoas que levantam motivos diante de Ti, pedindo orações, os mais diversos motivos que o Senhor o sabe e o Senhor conhece. Pedimos que a sua vontade prevaleça, mas também rogamos em súplica que ouça as nossas orações. Pedimos por cada um dos que estão aqui ou os que estão nos assistindo online, ou aqueles que estão na sua casa, que possam ser alcançados por Ti e pela Tua bênção e pela Tua graça. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o mesmo que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória. Amém e amém. Queridos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta comunidade e sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dessa maneira, irmãos, nós convocamos a comunidade que permaneça para que possamos fazer a assembleia. Se você precisa tomar água e ir no banheiro, pode fazê-lo rapidamente enquanto nós vamos iniciando o procedimento.